Batistão, nosso contato nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes é com o João Brigatti, coordenador de futebol da Ponte Preta, e queria agradecer o Brigatti mais uma vez estar atendendo aqui nossa equipe da Rádio Bandeirantes, um cara que mesmo nas dificuldades, sempre que foi solicitado, sempre atendeu a gente aqui, sempre conversou com a gente. Então, Brigatti, mais uma vez, obrigado por aceitar falar com a gente, parabéns pelo título, também pelo acesso com a Ponte Preta. Mas tem uma coisa que desde sábado, assim que o Edu abriu concentração aqui para a partida entre Ponte Preta e Londrina, nós estamos recebendo uma pancada de mensagens, muitos torcedores questionando sobre uma entrevista sua concedida aos nossos colegas do futebol do interior. Você disse lá na sexta-feira que praticamente 90% dos salários haviam sido acertados com o elenco. E aí no sábado, dia da partida, os jogadores via redes sociais postam uma nota falando que não haviam recebido essa porcentagem dos salários. E depois, na entrevista coletiva, já após o título, o Elvis fala que eles não entenderam essa declaração, que os jogadores não poderiam ter deixado isso passar e que o presidente já tinha conversado com eles. Então a pergunta aí da torcida pontepretana, o que de fato realmente aconteceu de sexta até o final da partida, até o título da Ponte Preta. E mais uma vez, obrigado por falar com a gente. Obrigado. Ô Pedro Batista, enfim, Piscinato, né? Diferentemente do Marco Belin, que sempre erra um pouco o seu nome aí, né, Pedro? É isso aí, mas, Piscinato. Enfim, Piscinato, né? É sempre um prazer, principalmente com a nossa torcida campeã brasileira em 2025, né? Dar os parabéns a todos. É sempre um prazer participar e ter a oportunidade de falarmos aqui no Esporte em Debate a respeito da Ponte Preta e futebol no seu todo, né? Quem me conhece, Pedro, sabe que eu sou sempre frontal e procuro passar as informações do clube ou de qualquer assunto que seja, né, com a maior lisura e transparência possível, né? Houve realmente um equívoco, né, de minha parte que me levou a um erro. Em uma entrevista para o Futebol Interior, eu não quero aqui de forma alguma ficar dando desculpa, mas sim esclarecer o que realmente aconteceu. Até porque eu sei do meu caráter e que tenho muita credibilidade, porque sou muito franco e direto, né? E sempre que falo com vocês da imprensa, a gente procura ser o mais transparente possível. Eu vou explicar o que aconteceu na sexta-feira, um dia que antecedeu o jogo da final. Teve, após o treino, uma conversa com o nosso presidente, o Marco Erbelin, juntamente com o nosso elenco, que estava relacionados para o jogo contra o Londrina. E nessa conversa, Pedro, ficou acordado algumas situações relacionadas a salários e valores pelas metas atingidas ao longo do ano, como acesso e também pela conquista do título. E quando perguntado na sexta-feira à noite no programa do Futebol Interior, a respeito de salários atrasados, aí que eu cometi o erro e acabei falando que a Ponte já tinha acertado e não acordado com os atletas para que fossem pagos os valores. Foi realmente um equívoco da minha parte, que eu assumi e assumo a minha responsabilidade em tudo aquilo que eu falo, e mostra, né, que, como eu estava até na estrada, tive que parar no acostamento para dar entrevista também. Naquele momento, tinha que resolver uma situação fora de Campinas. Mostra que a gente tem que estar preparado, né? E tomar cuidado para que situações assim não aconteçam mais. Graças a Deus, não teve nenhuma situação que pôde atrapalhar em relação à nossa final frente ao Londrina. A equipe se comportou muito bem, como sempre, né? Foram verdadeiros heróis esses atletas nossos e nós conseguimos esse título inédito para a Ponte Preta, onde estamos, acho que todos de parabéns.
Batista, João Brigatti ao vivo com a gente aqui no Esporte em Debate. Opa, muito bom ouvi-lo, Brigatti. Obrigado pela entrevista e também, né, quero dar os parabéns. E eu fiquei sabendo que o primeiro contato quem fez com o Marcelo Fernandes foi você. Parece que você trabalhou com o Marcelo Fernandes em algum lugar, né? E o Marcelo Fernandes foi uma figura importantíssima. Todos vocês foram. Todos os envolvidos estão de parabéns. Mas tudo começou com o Marcelo Fernandes, porque a saída do Alberto Valentim foi num momento complicadíssimo, os jogadores saindo, e aí naquele momento tinha que ter um insight, tinha que realmente tentar alguma coisa que não levasse o time a sofrer um baque, porque vinha fazendo uma grande campanha, mas precisava da classificação. E aí o Marcelo Fernandes foi esse esteio, foi essa pilastra que conseguiu segurar o time, não só sendo o time que subiu, um dos times, né, que subiram, mas também a Ponte foi a campeã e o primeiro título nacional em 125 anos. Então, parabéns pela iniciativa. Ele tinha trabalhado no rival. Isso poderia, de repente, causar uma estranheza muito grande, como já causou essa estranheza na torcida da Ponte, quando outros treinadores foram contratados, e eu cito aqui o caso do Silas. Então, parabéns, viu, Brigatti? Ô, Batista, eu que agradeço as suas palavras, seu reconhecimento, isso é muito importante. É muito bom deixar frisado aqui, registrado, que esse trabalho, desde o início do ano, né, que foi um trabalho muito árduo para a gente, principalmente pela opção de atletas com mais experiência, né, que já tinham vivenciado situações semelhantes ao que passaram ao longo do ano aqui em seus clubes também, para que poderia, esses momentos de dificuldades, ter a superação que tiveram, dentro de tantas dificuldades que nós tivemos, principalmente a parte financeira, de alguns atletas que optaram por outras situações de clubes de outras séries, o treinador que saiu também. Enfim, então, acho que foi um trabalho que deu muito certo, e com a chegada, né, do Marcelo Fernandes, que eu conheço ele desde quando nós jogamos no Rio Branco de Americana juntos. Nós temos um relacionamento de amizade, mesmo não tendo muito contato, mas a gente se considera amigos. E ele estava trabalhando no nosso maior rival, também teve uma campanha muito boa lá, se performou muito bem, e nós conseguimos, né, trazê-lo. Ele estava disponível no mercado, naquela ocasião, a saída do Alberto Valentim. Ele entendeu todo o processo que a Ponte Preta estava vivendo naquele momento, e com o lado positivo dele, com a qualidade profissional que tem o Marcelo Fernandes, nos ajudou, deu um novo ânimo para a nossa equipe, um novo up para a nossa equipe, e nós conseguimos aquelas 6 vitórias seguidas, né, que culminou com a classificação e também com acesso. E agora, pôs a cereja do bolo aí, veio coroar todo um trabalho ao longo do ano, e conseguimos esse título inédito para a Ponte Preta, que vai ficar marcado para a história, e nós estamos muito felizes pelo trabalho de toda a instituição, desde o presidente, do Marco Eberlin, até os funcionários da nossa equipe, né, do nosso clube, que trabalharam ao longo do ano e nos ajudaram demais. João Brigatti, coordenador de futebol da Ponte, nosso convidado de hoje. E aí, CH, sua pergunta ao Brigatti. Tinha certeza, Brigatti, boa noite para você, que você faria a reparação. Eu até conversei com o Pedrinho essa semana e sugeri que ouvisse você, porque eu conheço a seriedade do seu trabalho e você como pessoa. Não esperava nada diferente do que você acabou fazendo. Parabéns pelo título, vocês são merecedores. Mas eu quero perguntar o que eu perguntei para você, o que eu perguntei para o Pacheco e também para o Toró. Aquele momento de ameaça de greve pelos jogadores, enfim, foi o momento mais difícil dessa trajetória, Brigatti? Boa noite. CH, boa noite. Muito obrigado pelo reconhecimento também. Não poderia ser diferente, né? A gente que trabalha com a transparência e a honestidade, a gente tem que estar
né, sujeito a erros, né? E também, logicamente, a gente sempre põe a cara a tapa aqui, porque é a nossa função dentro do clube. Eu jamais vou passar algumas informações, informação que não seja verídica e verdadeira para o nosso torcedor. Aquele momento foi, sim, complicado, porque a partir do momento, imagina você numa empresa, como é um clube de futebol, né, seus funcionários aderindo a uma greve, né, você não sabe que proporção que vai se tornar, né, que vai tomar, na verdade. Mas naquele momento, eu quero aqui agradecer ao Marco Herbelin, também o nosso presidente, que interviu naquele momento, juntamente com o Ricardo Koyama, nossa diretoria, para que pudesse passar para os atletas e passar para o elenco que a Ponte estava vivendo um momento complicado, né, na parte financeira, e que, logicamente, como outras situações aí, todo salário atrasado que tinha, né, seria pago, como será pago, né? Tenho certeza que a instituição jamais vai deixar, principalmente esses atletas que honraram e brilharam com a camisa da Ponte Preta sem receber os seus salários. Então, acho que foi muito importante naquele momento, foi uma situação complicada, mas que também, né, deu um novo ânimo para a equipe, principalmente com a chegada do Marcelo Fernandes e a união dos atletas que permaneceram na Ponte para que fossem em busca do tão sonhado acesso, né? Porque esse ano, se a Ponte não tivesse conseguido o acesso, tenho certeza que o ano de 2026 seria muito complicado para a instituição. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao João Brigatti, o nosso convidado de hoje. Um abraço, viu, João? Parabéns. Oi, Tigrão, boa tarde. Um abraço. Boa tarde, parabéns. Uma conquista de marca, uma conquista histórica, um acesso difícil, contrariando a tudo e a todos. Ninguém poderia imaginar que depois de um semi-desmanche do time com 4 titulares indo embora, mais o treinador, que o time fosse crescer. Então está provado aí que tinha também algum erro de avaliação da antiga comissão técnica, porque alguns jogadores que estavam marginalizados, quando entraram, foram muito mais eficientes do que aqueles que foram embora. E eu cito aqui Toró, eu cito aqui Pacheco, né? Eu cito aqui o Rodrigo Souza, entre outros que entraram muito bem. O próprio Léo Oliveira, que não era titular, os 2 volantes titulares à época do Alberto Valentim eram o Lucas Cândido e o Dudu, né? Esses 2 ficavam à margem do processo. Bom, enfim, os astros se alinharam. Parece que era o ano da Ponte, deu tudo certo, mas na vida nada acontece por acaso. Nada acontece. Então foi uma conquista importantíssima. A cereja do bolo é uma cereja grande, saborosa para o torcedor da Ponte. E é lógico que o fato mais importante, o objetivo maior já tinha sido alcançado, mas a final do sábado, ela jamais vai sair da retina dos torcedores que estavam nos ouvindo, nos vendo pela televisão e principalmente aqueles que estavam dentro do estádio Moisés Lucarelli. E aí a pergunta, João, parabenizando-o mais uma vez e a todos os envolvidos, o que é que aconteceu com essa reabilitação? Outro jogador que cresceu muito aí, o Bruno Lopes, também bem à margem, bem marginalizado no processo. O que é que aconteceu? Que tipo de chá que vocês deram para esses caras que o treinador anterior não prestigiava e depois, pela necessidade, pelas baixas que o elenco sofreu, e eu acho que fundamentalmente também pela troca da comissão técnica, eles entraram e seguraram a marimba. O que é que aconteceu? E por que é que eles anteriormente não vinham sendo aproveitados na sua avaliação? Então, Tigrão, na verdade, também a gente tem que exaltar o planejamento que foi feito, né, na montagem do elenco, um elenco de qualidade, com praticamente dois jogadores que poderiam ser titulares na mesma posição. Então, nós conseguimos, desde o início do ano, ter um trabalho também
de manter esses atletas até o final da Série C. Fizemos um campeonato paulista muito bom, só não classificamos pelo formato do campeonato, né? Tem que exaltar também a qualidade do Alberto Valentim, daqueles outros atletas do Jean Dias, do Dudu, do próprio Maguinho, enfim, atletas que nos ajudaram demais, né, no início do ano, até a entrada do Brasileiro. E depois, logicamente, com as dificuldades financeiras, esses atletas tiveram, né, por causa do Campeonato Paulista, sondagem de outras equipes e optaram, naquele momento, uma dificuldade que o clube estava vivenciando, de procurar novos ares. Isso aconteceu com o treinador, aconteceu com o Jean Dias, com o Dudu, com o Maguinho, enfim, foram buscar ser felizes em outros lugares. E aí, mesmo com um transfer ban que a gente não poderia contratar naquele momento, se a gente não tivesse montado um elenco de qualidade, aí sim a gente iria sentir ainda mais. Mas, como você disse, eu acho que os astros se alinharam, na verdade, era o ano da Ponte Preta, foi o ano da Ponte Preta, que com a chegada do Marcelo Fernandes e também com a união, né, do grupo, de saber de que naquele momento as dificuldades, de superar as dificuldades, né, se uniram ainda mais em busca de um objetivo, que era primeiro o acesso, né? Então, acho que foi todo esse contexto em relação de chegada de saída de treinador, chegada de treinador, uma vibração muito grande, com um lado positivo muito grande do Marcelo Fernandes, juntamente com a união dos atletas em saber e entender das dificuldades do clube, se unirem em busca do resultado. E graças a Deus deu certo, nós conseguimos, com 2 rodadas de antecedência, conseguimos o acesso, né? E a equipe em nenhum momento esmoreceu e foi em busca também do objetivo maior, que era ser campeão. Então deixaram, né, aqui seus nomes marcados na história, né? Vai ser lembrado por muitos anos, pode ter certeza disso, porque foi o primeiro título nacional da Ponte Preta, que acho que nos deixa muito felizes e sabemos que mostra, né, que a gente está sempre no caminho certo. Quando você está com o pezinho no chão, trabalhando sério, com honestidade, o homem lá de cima dá uma força para a gente e ajudou demais a Ponte Preta nesse ano. Breno Beretta, a sua pergunta ao João Brigatti. Bom, primeiro, parabéns para você, Brigatti, porque você é trabalhador e vencedor, né? Todas as funções que você já fez na Ponte Preta, como goleiro, como preparador de goleiro, como treinador e agora nessa nova função de coordenador / executivo, você tendo um sucesso muito grande. Acho que só falta você ser presidente da Ponte e ter sucesso também, né, Brigatti? Agora, a minha pergunta para você é a seguinte: nessa montagem do elenco que foi muito importante, e até o presidente, o Eberlin, falou com a gente durante o campeonato, em uma das perguntas que eu fiz para ele, ele disse, olha, tem que valorizar muito o Brigatti e o Koyama, que são os responsáveis por terem montado esse elenco da Ponte. Como que foi a montagem esse ano para ela ser tão perfeita, até mesmo com os jogadores que saíram, os que entraram até melhor? E como que você está projetando a montagem para o ano que vem? Porque a gente sabe, tem as dificuldades financeiras e agora é um pouco mais difícil, até apesar de ter subido para a Série B, é um pouco mais difícil de trazer jogadores por conta disso que se espalha no mercado. Olha, a Ponte está com problema financeiro. Como que você está tentando pensar nisso? Eu sei que não dá nem tempo de ter férias e comemorar e já tem que pensar no ano que vem. E parabéns mais uma vez pelo trabalho que você tem feito, Brigatti. Ô, Breno, muito obrigado. Eu quero dizer que presidente da Ponte Preta já é demais. Eu não tenho capacidade e condições nem física nem financeira para isso, né? Então deixa para outros aí que tem muito mais condições que a gente, né? Em relação ao planejamento de 2025, o Ricardo Koyama, juntamente com o Marco Eberlin, a camisa da Ponte Preta é muito forte, muito pesada no cenário nacional. E isso ajuda demais. E tem muitos atletas que naquele momento não estavam performando em suas equipes e nós conseguimos trazer para a Ponte Preta, que de pronto vieram para vestir a camisa da Ponte. Então nós conseguimos naquele momento montar um elenco de qualidade que fez, né, ao longo do ano todo, acho que um excelente trabalho, culminando com o Campeonato Brasileiro da Série C. E o planejamento para esse ano já está começando, né? Já estamos correndo atrás, mesmo, né, com o entrave que tem
de eleições no clube, só em 20 de novembro, mas a gente está já correndo atrás de atletas já, tem muitas coisas já em andamento, na verdade, para que a gente possa, né, permanecendo ou não, a gente não sabe devido à eleição no clube, mas a gente já tem que deixar o caminho já trilhado, né, para que possa a gente, o mais rápido possível, a gente formatar, né? Logicamente que a gente gostaria de manter uma base desse time que performou esse ano, né, que aí está, mas óbvio também que estão muito valorizados no mercado pelo título e acesso, né? E, por outro lado, sabemos que temos que manter um elenco muito qualificado, montar um elenco muito qualificado para 2026, porque temos competições fortes que exigem isso dos jogadores. Então, a gente não pode aqui jamais agirmos com o coração, mas assim com a razão, e sabemos que nós precisamos de uma equipe, de um elenco muito qualificado, ainda mais, né, qualificado para o ano de 2026, que não será fácil, o calendário novo agora, né, já no início do campeonato do Brasil de 2026 já tem o Campeonato Paulista, já temos a terceira fase também da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série B, que todos vocês aí que acompanham o campeonato tá vendo as dificuldades dos clubes que não fizeram um planejamento bom. Enfim, a gente tem que ficar atento ao mercado, e é o que nós estamos, juntamente com o presidente, com o Ricardo Koyama, para que a gente possa ter uma montagem de elenco qualificada ainda mais, né, que se faz necessário para 2026. Obrigado. Quantos jogadores serão contratados, né? Se já tem esse planejamento, que você disse que já começou a montagem. Então, quantos jogadores serão contratados para a temporada do ano que vem? E se a Ponte vai montar um time para o ano todo, ou se monta um time para o Paulista e depois um outro time para o Brasileiro da Série B? Batista, eu vou começar pela segunda pergunta. O pensamento nosso sim, de mesclar, né, jogadores mais experientes, jogadores mais jovens também, com muita saúde, porque o Campeonato Paulista, o calendário todo se faz necessário. Então, o nosso pensamento aqui é de fazer as contratações dos atletas para que possa o ano todo, né, já jogar o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, principalmente a Série B também, e, logicamente, a gente ser pontuais naquilo que for necessário de contratações no ano que vem. Em relação a número de elenco, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Eu não consigo te responder ainda essa semana, porque tem vários atletas que a gente vai tentar a renovação aqui, e você sabe, como estão valorizados também, a gente não pode contar com esses atletas ainda nesse momento. Então, a partir da próxima semana, depois que conversarmos com esses atletas, mas a gente sempre trabalha com um número de 28 a 30 jogadores, fora os 4 goleiros, né? Então, caso a gente tenha que ir ao mercado, como nós vamos ao mercado, a gente vai ter que qualificar bastante, trazer vários atletas aí, logicamente dentro de um perfil de saúde, né? Com muita saúde, e logicamente que jogue futebol, porque a exigência na Ponte Preta é muito grande, e também no próximo calendário será muito grande. Pedro Piscinato, mais uma. Obrigado. Seguindo nessa linha, uma pergunta rápida e direta. Em porcentagem desse atual elenco, qual a porcentagem que a diretoria trabalha de jogadores que pretende, que vocês já têm aí no radar, que vocês querem manter para o ano que vem? Então, Pedro, assim, a gente gostaria de manter a base, como eu já disse, né? Para ficar dando porcentagem nesse momento é um pouco complicado. Como eu falei, tem vários atletas aí que o contrato vencendo, estão sendo procurados por outras equipes. Logicamente que a gente não pode fazer, né, extrapolar seu orçamento, já que já tem uma situação complicada em relação à parte financeira. A gente tem que estar os pés no chão aqui, mas o máximo possível, né, para que possa a gente manter essa base aí, que é uma base principalmente de atletas que honraram a camisa da Ponte, que mostraram, principalmente nas dificuldades, que eles conseguem superar esse momento difícil, e a gente gostaria muito de ter uma base o máximo possível, dentro, logicamente, daquilo que eu já passei para você aí, em relação ao lado financeiro, que a gente vai pensar muito esse ano aqui, poder fazer, né, e ter um orçamento para o próximo ano bem enxuto, bem assim,
bem equilibrado, né, para que a gente não sofra o que nós sofremos esse ano. CH, mais uma. Brigatti, o que eu mais recebo por dia de pergunta é a seguinte: a Ponte vai pagar e quando vai pagar? Você tem a resposta, Brigatti? Na verdade, eu precisava mais com o presidente, mas a gente tem conversado direto, né, CH? E ele está em busca desses recursos para que possa ser pago o mais rápido possível, né? Acredito que esse mês de novembro aqui já comece a pagar todos os atletas aí, pelo menos é o que tem passado para nós. Mas você pode ter certeza que todos os atletas que trabalharam na Ponte Preta, ao final do ano, até o final do ano, vão receber o que é devido a eles, né? Até porque nada mais justo a instituição pagar pelo que fizeram em relação à camisa da Ponte Preta, né? De buscar o acesso, que foi o objetivo maior, e depois a cereja do bolo, né? Como dizem, de ser campeão brasileiro da Série C. Tigrão, mais uma. João, você está falando da montagem do grupo e é claro que a Ponte tem alguns jogadores despontando bem na base. Vou citar 3 aqui, mas tem muitos outros. Vou falar do Gustavo Teles, toda vez que entrou foi muito bem. Vou falar do Miguel, que talvez tenha sido aquele que teve o maior nível de destaque. E tem o Pedrinho, que é um jogador pelo qual eu me encanto, pela sua versatilidade tática, né? Se precisar fazer uma meia, ele faz. Se precisar fazer um segundo volante, tem uma belíssima distribuição de bola e tem noção boa de marcação, um cara que tem bom passe. A gente observou muito isso na Taça São Paulo e, aliás, que finaliza bem também. Que chuta bem, que já fez gol de falta aí na base. E, além dele, um outro jogador que me encanta, esse não teve nenhuma oportunidade, mas eu acho que a hora que tiver não sai mais do time, é o Diego Leão. Então, num momento, falando do CD, parte financeira, de vacas magérrimas e dívidas hipopótamas, a vaca é magra, mas a dívida é um hipopótamo. Eu pergunto para você, é o momento de que esses jogadores e mais alguns que eu não citei aqui, já desde agora, desse momento, ainda antes da virada do mês de novembro, o campeonato começa em janeiro, né? Acho que é 28 de janeiro. Antes dia mesmo 11, da virada. Dia 11. Dia 11, ó, mais cedo ainda. Então, dia 11 de janeiro a bola rola. A dificuldade vai ser muito grande, porque empresário de férias, viajando, e jogador de férias com a família, e essa questão também do transfer ban, que a Ponte tem que resolver, porque senão ela não consegue inscrever ninguém. É o momento da base, de repente, que historicamente você é um exemplo disso, ser, nesse momento, você acha que ela tem qualidade para isso e tem condições de ser esse fornecedor de talentos para o time de cima para 2026, João? Tigrão, deveria ser o desafogo da equipe principal as categorias de base, né? A Ponte Preta sempre trabalhou sério nessas categorias, sempre revelou vários atletas, não foi diferente desse ano, mesmo numa situação adversa, por termos optado por trazer atletas um pouco mais experientes, mas tanto pediram, né, vocês da imprensa, com toda razão também, que se usasse mais a base da Ponte, principalmente os atletas do Sub-20, do Sub-17 também. Hoje nós temos aqui, como você bem frisou, o Gustavo Teles, o Miguel, o Pedrinho, que já estão inseridos no profissional. Esses atletas já são profissionais, mesmo com idade para se jogar uma Taça São Paulo do próximo ano. Nós temos o Rômulo Volante também, que é um outro atleta de muita qualidade, que teve uma fratura no braço, mas é um atleta que também estava inserido no profissional. O Caio Canga, o outro atacante, o próprio Diego Leão e o Matheus, atacante. São esses os que mais frequentaram a equipe principal. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores oriundos da base que já estão treinando juntamente com os profissionais e tendo aí alguns as suas oportunidades, como o Gustavo Teles, como o Miguel, o próprio Pedrinho também teve a
a sua oportunidade, que vai ter muitas outras oportunidades no futuro. Eu acho que a saída é essa, Tigrão. A saída é essa, né? Eu já tenho conversado muito com o Eberlin também em relação a isso, a permanência dessa diretoria, para que tenham olhos voltados mais para a base. Por quê? Daqui 2, 3 anos, você contratar o menos e o mínimo possível, porque o mercado está muito inflacionado, você acaba estourando o orçamento do clube, são atletas que vindo da categoria de base, é um desafogo principalmente para o orçamento, e são atletas que te traz, né, recursos para que você possa utilizar em outras situações dentro do clube. Então, acho que sim, é fundamental, e a gente está olhando com muito carinho para a base. Bebê, mais uma. Brigatti, eu gostaria de falar uma coisa muito importante, né? Até porque como que você, o Eberlin, o Koyama, colocaram na cabeça desses jogadores e até entraram no psicológico desses jogadores o que é a Ponte Preta? A gente sentiu que esse grupo que estava na Série C do Brasileiro parecia que eles estavam há anos e tinham sentido, a gente percebeu isso, principalmente nos jogos decisivos, nos derbys, que eles tinham a total noção do que é vestir a camisa da Ponte. Isso é raro hoje em dia. A gente até faz uma comparação com o Guarani, que ninguém entendeu o que é vestir a camisa do Guarani, mas na Ponte foi totalmente ao contrário, que esses jogadores não só mostraram hombridade, mas eles mostraram que eles sentiram o que é a Ponte Preta. E até fazendo uma comparação, eu queria que você falasse o carinho que você recebeu do torcedor depois do título que vocês conquistaram, Brigatti. Então, Breno, eu acredito, como o próprio Tigrão disse, acho que os astros se alinharam, né? E foi um ano fantástico para a Ponte Preta, na montagem desse elenco, né, com atletas qualificados, atletas com muita experiência dentro né, que já vivenciaram, né, eu não canso de dizer isso, situações em outros clubes, e atletas com experiência, que vieram para Campinas com uma cabeça muito boa, né, juntamente com o Elvis, o Diogo, o Wanderson, o Simon, são atletas experientes que vieram com cabeça voltada para vencerem, né? Então isso já ajuda demais. Então quando você consegue dar liga num elenco qualificado, um elenco experiente, mostra e acontece o que aconteceu desde o início do campeonato. Acho que nós tivemos uma performance muito boa ao longo do campeonato. Vê aí os números, né? O Piscinato estava passando, acho que ontem de ontem, em relação às vitórias da Ponte Preta ao longo do ano, né? Então foi assim uma situação muito que deu muita liga, né? E fora isso, poxa, a motivação da nossa torcida, Campinas é diferente, jogar na Ponte Preta é diferente. Você vê a proporção nacional e internacional que se tornou esse título, né? Enfim, acho que a gente está muito feliz, né, pelo que foi feito ao longo do ano. Eu que sou de Campinas, a gente sai nas ruas de Campinas aqui, tem muitos amigos também. A alegria, né, que está estampada no rosto do Ponte Pretano. Então isso, poxa, não tem preço, deixa a gente muito feliz e é muito honroso, né, ter participado juntamente com esse elenco vitorioso ao longo desse ano, que foi maravilhoso para nós. Obrigado, um abraço, muito obrigado pela entrevista. Valeu, Batista, eu que agradeço sempre pela oportunidade aí para a gente poder estar esclarecendo tudo. Conte comigo aí para o restante do ano aí para a gente poder conversar novamente em relação à Ponte Preta. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Tá aí João Brigatti, coordenador de futebol da Ponte Preta.